Abram lá em Romanos 12, por favor. Quem trouxe sua Bíblia, diga eu. Quem ama a sua Bíblia, diga eu. Quem ama Jesus, diga eu. Quem é flamenguista, diga eu. As irmãs da intercessão já estão intercedendo lá por vocês. Amém, gente. Romanos 12:1, vamos abrir lá? E eu queria convidar você a abrir o bloco de notas do teu celular aí, para você anotar algumas coisas essa manhã, para que você possa se alimentar durante esse dia, continuar se alimentando. Amém? Eu gosto bastante da interação de vocês, porque eu sou professor, gente. Então, vocês me perdoam se eu começar a falar assim, e Jesus disse, eu te... Viram só? Então, vocês me perdoam, tá? Então, vamos lá. Romanos 12:1 vai dizer o seguinte. Quem achou, diga amém, nem perguntei isso. Quem não achou, diga misericórdia. Eu boa, vocês são rápidos. Romanos 12:1 vai dizer, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Muitas vezes a gente achou que o culto racional era vir a este lugar. É também. Mas o que Deus está dizendo para nós ali? Qual que é o culto racional? Não é apenas este ambiente, mas é a nossa vida cotidiana. Diga, vida cotidiana. É o todo. Amém? Qual que é o nosso culto racional? É entregar tudo a Jesus. Amém? Amém? Isso. Aos poucos vocês vão, amém. Nós vamos aumentando o volume, né? Vamos lá, amém? Amém? Então nós precisamos oferecer o todo para Deus. Nós não podemos separar a nossa vida como se ela fosse uma pizza, onde a gente faz camadas. Não. A vida com Deus precisa ser a pizza toda. Grave isso, a pizza toda precisa ser de Deus. A gente não pode dividir uma fatia na segunda-feira, que a gente não vem neste lugar. Na segunda-feira eu vou para outro rolê. Ou na nossa linguagem de igreja, vou para o mundo. Não. Na terça-feira eu tenho outras práticas ao contrário do que eu tenho aqui. Não. Por quê? Porque nós precisamos e nós nascemos para ter o estilo de vida de Deus. Anota isso aí no seu celular, por favor. Eu nasci para viver o estilo de vida de Deus. E o estilo de vida de Deus não é manifestado apenas neste lugar. Ele é manifestado em todos os lugares. Ele é manifestado na educação, ele é manifestado na advocacia, ele é manifestado na medicina, ele é manifestado em todas as esferas, amém? Amém? Porque assim, irmãos, por muito tempo a gente viveu tentando ir para o céu, mas a gente não tem capacidade de ir para o céu, porque isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, é graça. Nós só podemos acessar ao céu pela graça. Então nós não temos que fazer nada para ir para o céu. Jesus fez tudo para a gente poder ir para lá. Amém? Então eu não vivo para ir para o céu, eu vivo para trazer o céu para a terra. Essa é a parada. O desejo de Deus é que nós sejamos a expressão de quem Ele é em todos os lugares aonde a gente estiver. Se a gente abrir, não precisa abrir, mas se vocês vão lá em Gênesis 1:26, nós vamos ver o plano original de Deus para a nossa vida. Qual que é? Por que Deus criou a gente? Por que Deus formou o ser humano? Para ser imagem e semelhança dele. Nós vemos também que em Gênesis 3, por conta da sogra, estou brincando, brincadeira, que a cobra, brincadeira, agora vocês entenderam minha piada. Em Gênesis 3, Adão e Eva pecam.
E todos os seres humanos pecaram a partir disso. E estão destituídos da glória de Deus. Isso é verdade. Mas a boa notícia é que a gente não precisa viver segundo a transgressão do primeiro Adão mais. Nós podemos viver pela obediência do segundo Adão, que é Cristo Jesus. Ele pagou um preço não para apenas sermos salvos, não para apenas ser o nosso Salvador, mas para Ele também ser o nosso Senhor. Amém? Então Ele é o meu Salvador, mas Ele também é o Senhor da minha vida. Então em Jesus nós não precisamos mais viver segundo Adão, mas nós podemos viver novamente o estilo de vida de Deus, vivendo segundo, ou como João vai dizer, se vocês conhecem a Jesus, se vocês amam a Jesus, vocês devem andar como Jesus andou nessa terra. O estilo de vida de Deus. Amém? A Bíblia ela vai dizer que Deus ele fala o seguinte: sede santo porque eu sou santo. E santidade não é a gente criar uma auréola na cabeça. Eu tentei pintar o meu cabelo para ficar igual um anjinho, não deu certo. Aos poucos vocês vão vendo que o meu sonho era ser comediante, não deu certo também. Mas santidade não tem a ver com eu colocar uma auréola na cabeça. Mas santidade é eu ter a consciência de que eu sou separado para Deus. É eu ter a consciência de que todas as coisas me são lícitas. Deus me fez livre para pecar. Olha que heresia horrível. Mas Deus nos fez livre para pecar, porque se Ele não tivesse nos feito livres para pecar, quando Ele criou o jardim, lá na árvore do conhecimento do bem e do mal, teria uma cerca elétrica escrito: não se aproxime. Não tinha nada lá, mas existia um conselho de Deus. Todas as coisas nos são lícitas, nós podemos fazer o que a gente quiser, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, que entendem que precisam ser santos como Ele é santo, entendem que são separados, então eles entendem que nem tudo convém fazer, nem tudo convém assistir, nem tudo convém ouvir, nem tudo convém se relacionar. Amém? Amém? Vamos lá para o versículo 2 de Romanos 12. Romanos 12, 2 vai dizer o seguinte: Paulo está falando, ei cara, olha só, não se amoldem ao padrão desse mundo. É um conselho, olha só, não se amoldem ao padrão desse mundo. Quando a gente nasce nesse mundo, a gente já é inserido em vários padrões. Padrões de família, padrões de paternidade, padrões de maternidade, padrão de como ser um bom filho, de como ser isso, de como ser aquilo. Mas o conselho de Deus para nós é: não se amoldem a esse padrão, porque esse padrão é adâmico. Esse padrão é caído, mas existe um outro padrão revelado em Jesus, que é o padrão que a gente deve viver. Amém? É por isso que é muito importante a gente nascer de novo. Quando Jesus teve um rolê com Nicodemos, um diálogo com Nicodemos, Nicodemos falou: cara, como assim nascer de novo? Como que eu vou entrar de volta na barriga da minha mãe se eu sou um senhor de idade? O fato é que se nós queremos viver o estilo de vida de Deus aqui na terra, nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. E não é apenas o ato litúrgico do batismo, mas é o que vamos fazer após o batismo. Amém? Uma criança recém-nascida, ela sabe falar? Não. Ela sabe andar? Uma criança recém-nascida, ela precisa aprender todas as coisas, não precisa? Nascer de novo é isso. É reaprender sobre todas as coisas, mas agora com a pessoa certa, Jesus. É reaprender sobre paternidade, é reaprender sobre maternidade, é reaprender como ser filho, é reaprender como ser um ser humano. É reaprender, é ter a humildade de largar todos os conceitos que aprendemos e dizer: Jesus, eu preciso aprender contigo. É amar como Ele ama, é perdoar como Ele perdoa, é sacrificar como Ele sacrificou. Mas graças a Deus que não precisamos morrer em uma cruz,
Graças a Deus porque não temos mais o peso do pecado. Graças a Deus porque somos perdoados. Graças a Deus porque somos remidos. Graças a Deus porque somos amados. Graças a Deus porque somos acolhidos. Graças a Ele que entregou o seu único Filho para que a gente não perecesse, mas para que a gente tivesse a vida eterna. E a vida eterna não começa quando a gente acessa o céu, mas começa quando a gente nasce de novo. Amém? Então a gente precisa se posicionar em uma realidade onde Jesus não vai fazer mais nada, porque tudo que Ele tinha que fazer já foi feito. Como assim? A única coisa que a gente precisa fazer é se posicionar debaixo do que Ele fez. A Bíblia ela vai dizer que a criação, ela aguarda ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Diga eu. A criação está aguardando a sua manifestação, a sua revelação. A terra. Por quê? Porque Deus deu a terra para o homem. Deus deu a terra para o homem, isso é muito importante falar. Deus deu a terra para o homem. Às vezes a gente está querendo que Deus vá lá na África, ou que Deus vá lá na casa do meu irmão e supra a necessidade dele, quando Deus quer que a gente... Deixa eu voltar. Às vezes a gente quer que Deus vá lá na África, vá na casa do nosso irmão e supra a necessidade dessa galera. Mas Deus deu essa responsabilidade para nós. Principalmente para os homens. Por quê? Quando a gente vai lá na palavra, quando rola o diálogo do homem com a mulher, com a sogra, estou brincando, com a serpente e Deus. Deus chega para Adão, para Eva e fala, ó, porque você deu ouvido à serpente, você vai, as dores do seu parto vai ser bizarro. Mas para Adão ele fala, porque você deu ouvido à sua mulher, maldita é a terra por causa de você. A partir dali começaram a existir doenças, começaram a existir tudo que há de ruim que a gente conhece nesse mundo. Amém? Certo? Se a gente pega de uma forma sociológica, irmãos, e a gente vai olhar quem tem mais pedófilos, homens ou mulher? A classe carcerária hoje no mundo é mais homem ou mulher? Homens. Se você pega tudo, tudo envolve essa consequência do pecado de Adão. É por isso que os homens precisam se posicionar para remir os lugares onde eles estão sendo colocados, debaixo do nome de Jesus. Então é uma responsabilidade, diga, responsabilidade. É uma responsabilidade, cara. E o bizarro é que a gente não precisa fazer isso sozinho. Jesus, imagina só Jesus no diálogo ali com os discípulos, falando, cara, é preciso, é necessário que eu vá para que Ele venha. Jesus falou isso, é necessário que eu vá para que Ele venha. Quem que iria vir? O Espírito Santo. E a doideira é que nessa nova aliança que a gente vive, antigamente o Senhor decidiu, por alguns requisitos, morar numa arca da aliança, onde passou por tendas, passou por templos, mas na nova aliança Ele decidiu morar em nós. Então coloca aí, eu sou o portador da presença de Deus. Olha só que loucura isso. Nós carregamos a presença de Deus, nós somos o lugar onde o Senhor habita, onde Ele se revela e aonde Ele se expressa. Amém? Olha que responsabilidade da hora, né? Imagina, Deus podia morar em qualquer outro lugar, mas Ele escolheu morar em mim. Ele decidiu habitar em mim. Então a minha responsabilidade é ser uma extensão de quem Ele é na terra, em todos os ambientes onde eu for inserido, para que o céu seja estabelecido em todos os ambientes em que eu estou sendo inserido. Então eu não posso mais viver segundo Adão viveu, ou caminhar segundo Adão caminhou. Eu preciso me mover segundo Jesus andou. E eu não ando como um Zé Ninguém. Eu ando debaixo de uma palavra. Diga, uma palavra.
Pedro, daqui a pouco a gente vai entrar rapidão nesse texto, Pedro, ele entendeu que ele só precisava de uma palavra. Pedro, ele entende isso. E é tudo que nós precisamos entender essa manhã. Nós precisamos, e nós já temos, a palavra. Agora nós precisamos caminhar como Jesus caminhou nessa terra. Como que ele caminhou? Você vai ver várias vezes na Bíblia, a Bíblia revelando isso, dizendo, e Jesus, para se cumprir o que estava escrito, fez isso. E Jesus, para se cumprir o que estava escrito, fez aquilo. Jesus, aquilo, aquele outro, para se cumprir tal. Da mesma forma, a nossa vida deve ser assim. Para se cumprir o que está escrito, eu me movo. Então, eu sou amado, é o que a Bíblia diz para mim. Eu me movo debaixo dessa verdade. Eu sou aceito por Jesus, em Jesus. Eu me movo debaixo dessa verdade. Amém? Amém? Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para nós nascermos de novo, quando a gente nasce de novo, a gente entra nesse processo de renovação do quê? Da nossa... E a renovação da nossa mente é através da palavra. Nós precisamos renovar a nossa mente todos os dias segundo os conceitos de Jesus. Amém? Para assim experimentarmos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não é difícil de compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O difícil é encontrar em nós um coração disponível e disposto e ousado a entrar nesse processo de renovação da mente e deixar com que Ele nos ensine sobre todas as coisas. Ponto 2, anota lá. Deus não me vê. Vai ficar meio ruim meu português, mas vocês me ajudem aí. Deus não me vê como eu me vejo. Anota lá, Deus não me vê como eu me vejo, mas como eu nasci para ser. Aleluia. Quando a gente vai na palavra de Deus, a gente vai ver um carinha chamado Gideão, que está malhando o trigo no lagar. Gideão, ele estava malhando o trigo no lagar porque ele estava com medo. Se fosse nos dias de hoje, chegariam para ele e falavam, ô seu medroso, deixa eu descer daqui, ô seu medroso, o que você está fazendo aí? Bora, larga a mão de ser medroso, sai daí cara, porque normalmente a nossa reação quando as pessoas estão cometendo um equívoco, um erro é essa, ao invés de dar destino para elas, é pegar pedras e, você acha que as pessoas, você acha que ele já não sabia que ele estava com medo? Que ele estava se escondendo? É óbvio que sabe. A gente sabe das coisas que a gente passa, que a gente sente. Mas quando Deus se apresenta ali, o anjo se apresenta a Gideão, ele não chega dizendo, posso falar? Não vou falar, né? Aquela coisa ruim, sabe? Fedida. Mas, vocês já sabem. Ele não chegou abordando assim. Ele chega e fala, ei, homem valente e corajoso. O Senhor, Ele não nos vê como nós nos vemos, mas como nós nascemos, como nós fomos criados para ser. A mesma coisa a gente vê quando Deus tem um diálogo com Abraão. Imagina que loucura Deus conversando com Abraão. É um cenário perfeito, irmãos. Meus amigos, é um cenário perfeito. Deus está na praia. Imagina Deus na praia com Abraão, dando um rolezinho. E Deus começa, Abraão, olha para o céu. Olha para o céu. Está vendo essas estrelas? Você consegue contar? Você consegue contar, Abraão? Abraão, consegue contar? Pega na areia do mar assim. Olha só. Você consegue contar? Então, a sua descendência será como isso aqui. Você será pai de multidões, Abraão. Mas quando a gente vê, nossa, que da hora, Abraão vai ser um cara enviado para as nações. Vai ser um rolê sobrenatural. Mas quando a gente vai ver a realidade de Abraão, era totalmente diferente. Deus dá uma palavra para um cara que era casado com uma mulher que era estéril. Imagine Abraão
tentando encontrar um sentido dentro dele, para compreender essa palavra lançada sobre a vida dele. Você será pai de multidões, mas a sua mulher é estéril, cara, como é que vai rolar o trem aí? E nós vemos Abraão tentando arrumar a promessa, tentando fazer a promessa se concretizar na vida dele com suas próprias mãos. E acaba nascendo alguém que não era fruto da promessa de Deus. Que é quem? Ismael. Mas logo após isso, nasce Isaac. E Abraão hoje é conhecido como pai, como o cara da fé. Então Deus, ele não nos vê como nós nos vemos, mas como a gente foi criado para ser. A mesma coisa rola com Moisés. Você vai abrir Êxodo lá na sua casa, você vai ver que Moisés, ele está o tempo todo questionando a Deus. Não, envia o fulano, eu não consigo falar, eu sou isso, eu sou... Como que é a gente, quando a gente ouve a voz de Deus, falando que a gente vai fazer algo? Olha, Deus, eu sou incapaz. Não é assim que a gente sempre vem? O nosso discurso já está pronto, eu não tenho capacidade. Deus sabe que você não tem capacidade pela sua capacidade, mas é Ele quem vai capacitar você, uai. Só que você precisa estar disposto e ter humildade a abrir mão do que você sabe, para que Deus possa te ensinar sobre quem você é também. E Deus está ali naquela conversa com Moisés, dizendo, cara, você é um libertador, vou te usar para você libertar o meu povo. E Moisés, olha para mim, colocando um monte de empecilho. Quantos empecilhos você tem colocado à frente do que Deus tem liberado sobre a sua vida? Quantas coisas você tem carregado que não convém com a palavra de Deus? Qual é o peso, qual é a mala que você tem carregado, porque você decidiu e tomou a mesma escolha que Adão e Eva tomaram? Qual escolha? De ouvir uma voz que não era a voz de Deus no jardim. Porque Deus, quando Ele chega em Gênesis 3, Deus ele não muda, diga, Deus não muda. Mesmo Adão e Eva tendo pecado e Ele sabendo disso, Ele foi fazer a mesma coisa que Ele fazia todos os dias. Foi ter com Adão e Eva no final, no virar da noite ali, da tarde. E Deus, imagine Deus passeando no jardim dizendo, Adão, 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 aonde você está? Vou cantar essa música de dá pra gente fazer aqueles corinhos de fogo, né? Tô brincando, igual do Moisés, brincadeira. Deus amado, por que o Senhor me deu essa graça? Eu sei que os seus filhos não entendem as minhas, mas o Senhor ri, né? Amém. Adão, aonde você está, Adão? E Adão estava lá. Sabe criança quando apronta? Adão estava lá. E Deus, o que está fazendo aí, cara? É porque eu estava nu e fiquei com medo. Aí Deus, nu? Mas quem disse que você está nu? Deus nunca tinha falado isso para Adão e para Eva. E deixa eu te contar uma coisa, quem disse para você de que você não é inteligente? Deus nunca falou isso para você, pelo contrário, a pessoa que nasceu para ser imagem e semelhança de um Deus extraordinário, é uma pessoa incrível, não é? Não faz sentido. Não faz sentido. Quem disse para você que você não tem capacidade? Quem foi que disse para você? E o problema nosso é que nós carregamos um superpoder que a Marvel, que a DC ainda não descobriu. Qual o superpoder que temos? A fé, diga fé. Fé, e nenhum de nós tem pouca fé. Literalmente falando. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Deus deu uma porção de fé para cada um de nós. O problema nosso é que a gente tem usado a porção de fé que Deus deu para nós, para acreditarmos em vozes que não é do nosso Criador. O que você tem acreditado? Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé não é que você não tem, é que você está acreditando em outra coisa que não é o seu Criador, não é o seu Pai, não é o seu Deus. A física quântica comprovou algo que a Bíblia diz há
anos. Assim como o homem pensa em sua mente, assim será. O que você tem pensado? O que você tem carregado de crenças? O que você tem carregado de valores? Se você espelhar para o reino de Deus, sobra o que ali? Por isso que muito mais importante do que vir a este lugar para adorar a Deus, é se tornar o lugar que adora a Deus. Muito mais importante do que correr atrás das bênçãos que Deus pode nos dar, é se tornar a bênção, é ser tu uma. Nós precisamos nos tornar, ou melhor, não nos tornar não, mas é voltar a este lugar. Como assim? Quem já assistiu Mowgli, o Menino Lobo, levanta a mão. Pode levantar a mão, gente, não faz mal, o pastor tá aí. É assim, cara, a nossa vida é igual esse filme. Se você pega uma criança recém-nascida e coloca ela a viver no meio dos lobos, ela vai falar como um lobo, vai se comunicar como um lobo, vai correr como um lobo, vai fazer tudo igual o lobo. Porque o ser humano se desenvolve por aquilo que ele vê e por aquilo que ele escuta, por aquilo que ele ouve. Então eu pergunto, era necessário que Jesus viesse para que a gente pudesse vê-lo e para que a gente pudesse voltar a ouvir. O pecado causou separação entre nós e Deus, mas quando você vai ver lá, quando Jesus grita, está consumado, você escuta algo. Você lê na Bíblia que o véu se rasgou de alto até abaixo. Paulo ele vai dizer, entrem com ousadia no trono da graça. Não preciso mais ter medo. Mas o que tem a ver com o menino lobo, Clark? Tem a ver que nós nunca deixamos de ser, digamos assim, deixa eu voltar, melhor, para não complicar para vocês. A gente não precisa se tornar filho de Deus, a gente só precisa voltar a ser quem a gente foi criado para ser. Porque o menino lobo lá, ele deixou de ser humano? O que tinha de errado com ele? O que ele via, o que ele... O que tinha de errado com o homem, com a humanidade? O que ele via e o que ele... Mas o segundo Adão veio para que a gente pudesse ver e ouvir outra vez. Aleluia! Glória a Deus por isso. Então é o estilo de vida de Deus, nós nascemos para isso. E nós precisamos nos enxergar como Cristo nos enxerga. E não somente nos enxergar, mas é ver o meu irmão da forma como ele vê. Muitas vezes a gente chega para as pessoas com 15 mil pedras na mão, quando necessariamente a gente só precisaria dar uma palavra de destino para ela. Porque os erros todo mundo sabe que já cometeu. Mas quando você fala o que Deus revelou sobre ela é diferente. O que Deus criou ela para ser é diferente. Então não sejamos, nem sei se existe sejamos, mas vai. Que a gente não seja como pessoas que carregam pedras, mas pessoas que carregam mantimentos, pessoas que carregam suprimentos, pessoas que carregam, digamos assim, pontes, certo? Que conectam pessoas a Deus. Que nós sejamos uma voz que direcione as pessoas a conhecer a verdade que liberta para a verdadeira vida. Amém? Para eu finalizar, irmãos, agora você diz, tá, vamos ser mais espontâneos. Eu vou voltar aqui. Cara, os meninos já subiram, então quer dizer que deu meu horário. Podem descer de volta, por favor. O Gabi. Abram comigo, só para a gente encerrar. Em Mateus 14, 22. Quem achou, diga amém? Vai dizer o seguinte, Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado.
enquanto ele despedia a multidão, o que estava rolando aqui? Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes, amém? Imagina o êxtase, a adrenalina que esses caras estavam, de ver do nada Jesus alimentando uma multidão imensa, com poucos pães e poucos peixes. Quantos eram a quantidade dos pães e dos peixes? Alguém pode me dizer? 5 pães e 2 peixes. Imagina que loucura que eles estavam. Quem às vezes é como Pedro, que quando está animado demais, tipo, fala pelos cotovelos, e depois quando, pelos cotovelos no bom sentido, tá, sem julgamento, e depois quando passa a euforia começa a fazer, a gente sempre tem isso, eu sou assim também, quando passa aquela adrenalina começa, meu Deus, o que eu falei? Meu Deus, e aí começa, meu Deus, enfim, eles estavam nesse êxtase. E Jesus deu uma ordem, vamos voltar lá para o texto, 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: meu Deus, é um fantasma. Cara, eu imagino eles semelhante a gente quando vê algo que nos assusta. Pode colocar, talvez as pessoas que são mais velhas aqui não passam mais por isso, mas já passaram por isso na vida. Hoje vocês são crentes, vocês não assistem mais filme de terror, amém? Mas um dia vocês não eram, vocês assistiram. Estou só conjecturando aqui. Aí você assistiu um filme e viu uma coisa que te deixou, meu Deus. Pode apostar que 3 horas da manhã você vai acordar com vontade de ir no banheiro. Não tem, é 3 horas exato, não sei porquê, 3 horas da manhã você acorda. E aí é um rolê incrível até você chegar no banheiro. Você acende a luz e você vai. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto. E cara, vai indo. E qualquer estalo na casa. Meu Deus! Se você não é crente, se converte na hora. É na hora, cara. Mas imagina esses caras assustados, porque o vento estava vindo contra eles. O mar estava revolto. Mas eles tinham uma palavra de Jesus. Vão para o outro lado. Jesus tinha dado uma palavra para eles. Muitas vezes Deus, Ele dá uma palavra para nós e diz, vai para o outro lado. E a gente vai, cheio de expectativa, porque provamos de um sobrenatural lá atrás. Mas a gente muitas vezes acredita que por ter uma palavra de Deus, a gente não vai sofrer com as ondas ou com os ventos. A gente acha que vai ter uma vida, paz e amor, e isso é uma loucura acreditar nisso, porque Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. Jesus disse, isso é uma promessa, cara, vocês vão ter aflições, mas existe uma boa notícia, tenham bom ânimo. Então se você tem uma palavra de Deus, se vier as ondas, se vier o mar revolto sobre a sua vida, ou se vier o dia mau, o dia nublado, que isso chega para o justo e para o injusto. Nós não estamos imunes a isso, mas que você seja encontrado em um lugar de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e aquele que prometeu é fiel para cumprir, independente das circunstâncias. Aleluia, aleluia. Então permaneça. Mas eles estavam ali, e o vento soprava, alta madrugada, Jesus se dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Meu Deus! É pior que ver o chinelo Havaianas da mãe voando na nossa direção. É ou não é? É verdade. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, homens. Ei, coragem. Sou eu. Nós acabamos de cantar, me faz entender que a tempestade é você. Muitas vezes a tempestade na sua vida é Deus se revelando a você de uma forma diferente, para te levar a um novo nível de entendimento. Então tenha essa consciência, coragem, é Ele.
Não tenham medo, disse Jesus. Mas aí um cara, esse cara que estava cheio de, cara, eu vi Jesus. Eu sempre não decorei esse número, quantos pães e 2 peixes? Pra ver se tá ligado. Jesus alimentar a multidão, cara. Ele olha e fala: ei Jesus, se é você, se é você, eu te conheço, porque lá atrás você pediu o meu barco emprestado, e antes de eu te emprestar, eu tinha pescado a noite toda, e não tinha pegado nada, e eu sou um pescador profissional. Jesus era apenas um mestre para eles, porque era uma pessoa desconhecida, era um mestre até então. E um cara que não era pescador chega e dá um conselho para um pescador: pega o seu barco, detalhe, ele já estava lavando as redes, né? Pega o seu barco, a sua rede, e vai, faz isso, faz aquilo. E Pedro, ele fala: eu pesquei a noite toda, mas debaixo da tua palavra eu vou. Eu fiz tudo o que eu tinha que fazer com as minhas forças e me frustrei, mas a partir de hoje, debaixo da tua palavra eu vou. E Pedro, ele prova de um sobrenatural surreal. E o que a gente aprende nessa passagem também? Que quando a gente ouve a voz de Deus e obedece, e tem um coração disponível a ponto de obedecer essa palavra, não apenas a minha vida é atingida, mas a vida de todos que estão à minha volta. Porque quando a gente vai no texto, a gente vê que quando os peixes começaram a vir sobre as redes ali, eles precisaram de ajuda para poder pegar tudo que estava acontecendo ali. Então, quando a gente ouve uma palavra de Deus e obedece, não somente eu sou beneficiado, mas todos que estão à minha volta. É por isso que é uma vida abundante. João 10:10 vai dizer: ele veio para que a gente tenha vida, e uma vida indo para o final. Obrigado. E Pedro, ele fala: mestre, se é você, manda-me ir ao teu encontro. Imagina que loucura. Mas Pedro, ele já tinha visto Jesus, já tinha provado de sobrenaturais. Ele disse: mestre, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. E Jesus fala: então tá, bora, venha. Imagina Pedro descendo do barquinho, irmãos. Eu tenho medo de água. Não, eu tomo banho, tá? Calma. Mas eu tenho medo de água, tenho receio, devo ter tido algum trauma na minha infância, de piscina, de mar, meu Deus do céu. Mas imagine Pedro, um cara que conhecia o mar, descendo, colocando os pés, porque ele ouviu a voz de Jesus dizendo: venha. Ele teve uma ordem dizendo: venha. Ele teve uma palavra dizendo: venha. Então o que eu quero dizer com isso? Ele anda sobre as águas, sim. É óbvio que ele anda sobre as águas, o texto está dizendo. Mas vamos um pouco mais a fundo no que o texto está falando. Pedro, ele não anda sobre as águas. Pedro, ele só consegue andar sobre as águas porque ele está debaixo de uma palavra de Jesus. Então ele não anda sobre as águas, ele anda sobre a palavra de Jesus. E Pedro, ele desce e começa a dar os seus passos. Uou, que da hora! Agora eu sou surfista, arrasta pra cima e aprenda como é que faz isso. Tô brincando. Surfista nada a ver, né? Que piada tosca, sem graça. Agora foi ruim. Essa eu admito, foi muito ruim. Mas imagine Pedro andando ali. E na nossa vida é da mesma forma. Nós cheios de ousadia, tomados de ousadia, dizemos: Jesus, se é você, se é você, manda-me ir que eu vou. Eu vou fazer. Eu vou amar, eu vou, meu Deus do céu. É meio estranho falar, mas vou tocar o terror na terra, né? Vou tocar o céu na terra, pronto, mudei. Ó que legal, gostei desse discurso. Gostou? Gostou? Ele não está me ouvindo, obrigado. E tá de fone, hein? Gostou dessa? O que eu falei? Eu vou trazer o céu para a terra agora. E a gente começa a dar os passos no sobrenatural de Deus ali. Nós estamos debaixo de uma palavra e nós vamos. Mas notem, o que acontece na nossa vida é a mesma coisa que aconteceu aqui. Versículo 30. Mas quando reparou no vento,
seja, ele estava andando olhando para quem? Para aquele que liberou a palavra. A partir do momento que ele repara no vento, que ele tira os olhos de Jesus, a partir do momento que a gente repara nas notícias lá fora, a partir do momento que a gente repara nas vozes externas aqui, ó, a gente começa a ter medo, porque a gente começa a andar segundo aquilo que a gente é incapaz. Enquanto a gente foi chamado para andar segundo um poder que opera em nós, que é o Espírito Santo. Pedro, ele tem medo e ele começa a afundar. Pedro, ele tem uma disposição no coração em obedecer, e nós precisamos encontrar, o Senhor precisa encontrar em nós essa manhã essa disposição em obedecer a palavra. Amém? Se você quiser anotar isso, pode anotar também. Precisamos estar atentos e dispostos a responder uma vez que o Senhor nos dá uma palavra. E detalhe, já era. Não podemos ser colecionadores de palavras, ou ser pessoas que sabem da palavra, mas não se movem. Mas aqueles que recebem uma palavra e se posicionam mediante a ela. Dentro da dinâmica de ouvir e obedecer. A Bíblia, ela vai dizer assim, Jesus disse na verdade, na Bíblia também, mas é Jesus falando: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante a uma pessoa que construiu a sua casa sobre a areia. E agora voltamos, sempre volta para o dia nublado, para o dia mau, né? Mas veio o dia mau, veio as ondas, veio tudo e derrubou essa casa. Mas aquela pessoa que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a alguém que construiu a sua casa sobre a rocha. E quem que é a rocha aqui citada? Jesus, a rocha eterna, aonde veio os ventos, onde veio as ondas, e essa casa permaneceu de pé. O nosso desafio essa manhã é afundar os nossos barcos, para a gente não ter mais para onde voltar. Porque Pedro, mesmo sabendo das palavras que ele tinha, da revelação de Jesus que ele carregava, quando ele se frustrou, quando ele tropeçou, quando ele caiu, quando ele vacilou, quando ele pisou na bola, o que ele voltou a fazer? As mesmas coisas que ele fazia antes de conhecer Jesus. E é isso que acontece com a gente quando a gente tropeça. Mas isso acontece com a gente porque a gente ainda anda segundo os nossos méritos e não anda segundo aquilo que ele fez. Ah, Clark, então eu posso pecar? Você pode pecar à vontade, irmão. Mas você pecar é um indicativo de que você não entendeu a graça, porque quem encontra a graça não acha graça em pecar mais. A graça, ela não é um item, então eu posso fazer o que quiser. Você pode fazer o que você quiser da sua vida e sempre foi assim. Mas não reclame do resultado dela se você não estiver vivendo no centro da vontade de Deus. Essa é a parada. Deus, ele quer relacionamento. Relacionamento. Jesus, ele nos devolve o bem mais precioso que perdemos em Gênesis 3, que era o relacionamento. E nós podemos nos relacionar com ele todos os dias. E relacionamento não é pautado em... igual a gente faz com o cavalo, né? Agora você está me ouvindo. Como é que é aquele trem que a gente coloca no cavalo? Rédea? Não, o relacionamento com Deus é de liberdade. Porque se tivesse que ter rédea, não era relacionamento, era imposição. E Deus, ele quer pessoas que o amem de verdade, não que são forçadas a amá-lo. E é por isso que Cristo nos fez livres. Livres, livres, livres. Se coloque de pé. Livres, por favor. Livres. Cristo nos fez livres para vivermos em santidade, livres de toda a culpa, de todo o pecado, de toda a condenação. A Bíblia vai dizer em Isaías 53 que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, as nossas pisaduras, tudo caiu sobre Jesus, para que através disso nós fôssemos curados. Amém? Amém? Feche seus olhos aí no seu lugar. Quantos aqui querem queimar os seus barcos para não ter para onde voltar essa manhã?
Talvez o barco que você precisa queimar hoje é o passado, o seu lugar não é lá mais. Se você quer voltar para algum lugar quando você tropeça e cai, volte para a sua origem. E a sua origem é seu Pai, que está no céu. A palavra de Deus vai dizer em Efésios 1:4 que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então a minha origem está em Deus. Então quando você tropeçar e cair, não volte para o seu passado, volte para a sua origem. E você vai encontrar um Jesus de braços abertos para te receber. E dizendo: ei, vamos, levanta, bora, bora, não pare, não pare, não viva segundo as suas obras, mas viva segundo aquilo que eu fiz. Se você tropeçar, se você cair, lembre que você tem um advogado fiel. Mas não pare, não volte, ou melhor dizendo, se você tropeçar e cair, não se afunde cada vez mais, mas deixe Deus te puxar para cima novamente, igual Ele fez com Pedro. Amém? Queria convidar você a vir aqui na frente, você que quer afundar os seus barcos essa manhã, você que quer deixar tudo que você aprendeu, tudo aquilo que você, enfim, todos os conceitos que você carrega, e você quer que Jesus te ensine, sabe? É o seu momento com Deus agora, mas é para deixar aqui, viu? É para deixar aqui, é para deixar aqui. Ele não te fez para você carregar peso, não, porque Ele mesmo disse, Jesus mesmo disse, que o jugo dele é leve, que o fardo dele é leve, que o jugo dele é suave. Então se você está carregando peso, não é o de Jesus, não é o de Jesus. O Senhor te fez para ter uma vida leve, mas para isso vai exigir muito de relacionamento e confiança, relacionamento com Ele e confiança nele, e se mover debaixo da palavra que Ele tem para a sua vida.